nós chamamos ela do bebê é algo né? Então, não faça com os outros, porque senão você... O bebê, já que o recém-nascido ele não pode. Pessoal, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Projeto Covid-19 UF. Meu nome é Joyce Borges, sou acadêmica de enfermagem da Universidade Federal Fluminense no campus Rio das Ostras e sou bolsista de iniciação tecnológica pela FAPERJ nesse projeto. Hoje nós iniciamos a segunda temporada do nosso podcast e falaremos sobre visita ao recém-nascido. E para essa conversa nós convidamos a acadêmica de enfermagem, Yasmin Andrade. Seja muito bem-vinda, Obrigada, Joyce. A Yasmin, ela é bolsista de extensão do projeto Parto ao Domicílio. E a gente conta um pouquinho pra gente sobre o projeto. Então, esse é um projeto de extensão que acontece na universidade desde 2016. Ele sempre foi presencial, mas devido à pandemia e o isolamento social, a gente viu a necessidade de se adaptar. Então a gente acabou trazendo ele para o mundo digital, para o virtual, criando esse Instagram que acabou sendo um sucesso, que é o do Parto ao Domicílio. E ele é voltado para familiares, gestantes, puérperas, enfim. Todos que tenham contato direto com um recém-nascido, um bebê. E lá a gente dá diversas dicas, né, para os familiares sobre cuidado domiciliar, principalmente com o recém-nascido, mas também sobre acompanhamento nos serviços de saúde e todo tipo de informação importante relacionada a isso. O projeto é coordenado também pela professora doutora Fernanda Góes, que é a coordenadora do projeto Covid-19, e teve que se reinventar, né, Yasmin, no meio da pandemia. A gente também usando as tecnologias educacionais, acho que é uma grande porta. Inclusive, pessoal, sigam eles, é a roupa do Parto ao Domicílio. Lá tem conteúdos incríveis, enfim, tem vídeos, tem reels, tem publicações, é muito explicativa e com certeza vocês não vão se arrepender. Bom, Yasmin, para começar, falando um pouquinho sobre a visita ao recém-nascido, enfim, eu vou começar a te fazer umas perguntinhas. A primeira a visita, ela pode ser feita a partir de quanto tempo, né? Então, a gente não tem como estipular um tempo exato. A gente sabe que a chegada do bebê é algo muito incrível, né? Uma expectativa, uma alegria para a família, mas a gente recomenda, né, devido à prioridade da saúde do bebê, que as visitas sejam feitas apenas após a vacinação do bebê. Então, depois que o bebê receber as primeiras vacinas, que seria mais ou menos entre o primeiro e o segundo mês de vida, aí sim ele estaria apto a receber as visitas, visto que ele é muito frágil, ele não tem o sistema imunológico formado, então seria importante que ele estivesse vacinado, imunizado para receber esses familiares. Sim, ótimo. E amigos, né? Sim. Bom, a segunda pergunta a visita ela pode ser feita dentro da maternidade? Então, a maternidade aceita sim a visitação, mas como eu falei, o bebê é muito frágil, né? Ele acabou de nascer, ele não tem contato ainda com o meio externo, então o mais importante nessa fase da maternidade, né, que são os 2 primeiros dias do bebê, é o desejo da família, né? Se a família aceita receber e se ela está tranquila quanto a isso, é comum que aconteça, principalmente devido aos familiares mais próximos, né? Os avós, os tios, os primos. Acaba realmente que é uma expectativa muito grande e todos querem conhecer esse bebê. Então, se os pais estão tranquilos quanto a isso, não há nenhuma restrição, nenhum problema. Mas lembrando sempre do que eu acabei de falar, que o ideal seria que o bebê estivesse imunizado. Então, existem alguns cuidados que devem ser tomados com esse bebê e a gente pode conversar sobre eles ao longo do podcast. Ótimo. Bom, eu posso visitar um RN se eu estiver gripado, mesmo se eu não estiver sentindo nada, porque às vezes a gente sabe que tá gripado, tem uma tosse, né, uma dorzinha na garganta ali, mas tá bem e acha que pode visitar o recém-nascido. É recomendado? Então, não é o ideal, né, visto que, como eu já disse, o bebê é muito frágil e qualquer coisinha pode afetar a saúde e o bem-estar dele. Então, o ideal é que se você teve algum sintoma de resfriado, gripe, até mesmo de Covid, você não visite o recém-nascido. Você preserve a saúde dele e até mesmo da família dele, que é responsável por cuidar, né, por estar ali presente por ele. Então, o ideal é que não visite e aguarde. Sim, mesmo se você estiver se sentindo bem, né, não é o ideal. Porque querendo ou não, você está ali com vírus, enfim, pode passar pro bebê. Não é recomendado. Sim. E quais são as precauções para visitar um RN, né? Quais cuidados eu preciso ter quando eu for visitar um recém-nascido? Então, nós temos alguns cuidados, né? O primeiro de todos, que eu já comentei, é a questão dos familiares, né? Em primeiro lugar, você tem que entender e saber se essa família está apta, se ela quer receber visita ou não. Sempre respeitar, né, a vontade dos pais. E ter um diálogo aberto e ser sincero, né? Os pais devem sempre ser sinceros com as visitas. E não só receber por, eu preciso receber esse familiar, porque senão ele vai ficar chateado comigo. Então essa é uma questão um pouco complicada.
mas eu acho que em primeiro lugar, né, essa seria uma dica excelente, assim, marque um horário com os pais, veja se eles estão disponíveis. Outra questão, não demore muito na visita, né, porque aquela família, querendo ou não, ela precisa passar por esse processo de adaptação. Então eles não estão habituados, né, porque às vezes é uma família que nunca teve um filho, então eles estão se adaptando ainda a essa rotina com o bebê. E além disso, né, é uma situação complicada, porque o bebê demanda muitos cuidados. Então às vezes ele quer dormir, às vezes ele quer mamar. Então tem que respeitar esse tempo, né, da família e do bebê. Então uma visita rápida, uma visita marcada, sempre confirmar com o pai e com a mãe se eles vão poder te receber mesmo, se vai ser isso. Pode ocorrer alguma intercorrência, ele pode estar dormindo, então assim, tem que respeitar também esses momentos. Exatamente. E algumas coisas importantes também são a higiene das mãos. Toda vez que você chegar, né, na casa da pessoa, higienizar a mão, principalmente se for tocar no bebê, ter um contato direto, isso é muito, muito importante. Pode ser reforçado também com álcool 70, né, higienizando o tempo todo enquanto você estiver ali na visita. Além disso, você pode evitar beijar o bebê. Querendo ou não, né, a nossa boca tem muitos vírus, muitas bactérias, então o bebê, como ele é muito frágil, a pele dele é muito frágil, então você pode acabar levando lesões para esse bebê por algo que você achou que pudesse ser um cuidado, né, um carinho, mas infelizmente não é o mais recomendado. Temos também essa questão de respeitar, né, que foi o que a gente acabou de falar. Respeitar o sono do bebê, respeitar o momento de mamar. Então, se o bebê está dormindo, não acorde o bebê, sabe? Muitas vezes a mãe vai ficar chateada se você fizer isso. Então, respeita a hora da amamentação, enfim, a hora do arroto. É o momento da família e, infelizmente, você está ali de fora e tem que fazer o possível para ajudar e não atrapalhar. Inclusive, a hora que o neném está descansando é a hora que a mãe também pode descansar, né? Então, mesmo que o bebê esteja descansando, você queira visitar a mãe, ver a mãe, é importante também respeitar esse momento de descanso dela, né? Outra questão também seria a questão das fotos, né? Muita gente visita e aí, né, aquela coisa, bebê lindo, né, fofinho, aquela alegria, enfim. Então a gente muitas vezes quer tirar muitas fotos, né, quer pegar, quer postar no Instagram, quer postar no Facebook. Então, às vezes, respeitar também essa decisão. Muitas vezes o pai e a mãe não querem que o bebê seja exposto dessa maneira. Então, só tirar foto ou postar foto, enfim, com autorização dos pais também é algo bem legal, né? Que eu deixaria de... Principalmente nessa era, né? Que a gente tira foto de tudo, a gente compartilha tudo, Exatamente. A gente publica tudo. Mas, às vezes, os pais querem ficar ali, pelo menos nos primeiros meses, reservado, não querem expor o bebê, né? Isso é muito importante. Bom, tem alguma coisa que seja contraindicado eu usar quando eu vou visitar, por exemplo? Olha, então, uma das questões pode ser o uso de perfume, de produtos assim, cosméticos, né, com cheiro muito forte. Isso pode não ser agradável para o bebê e o bebê é muito sensível, então pode até causar alguma alergia, né, se ele encosta em um produto desse, enfim. Para os fumantes, de jeito nenhum fumar perto do bebê. Isso é algo muito sério, assim, que traz muito risco para a saúde do bebê e da família também, né, de modo geral. E além disso, evitar ir muito sujo, digamos assim. Se você vai após o trabalho, por exemplo, você passou o dia todo com a mesma roupa, então você está contaminado do ambiente. Então é ideal que você vá sempre após tomar um banho, né? Enfim, esses cuidados assim. Importante. Às vezes as pessoas justamente vão, aproveitam, já estão na rua e vão ao trabalho. Mas com certeza é importante a gente estar limpinho ali, né? Para ter contato com o bebê. E falando sobre o período pandêmico, né? Que a gente está. Agora tem a nova variante. É importante que tenham precauções, né, maiores, vamos supor assim. Então a gente ainda está em período pandêmico, está tendo uma nova onda. Então assim, é importante os pais hoje em dia se precaver melhor, né, ter mais cuidados, receber só pessoas que estão ali mais próximas, pessoas que estão vacinadas. É importante a gente falar sobre isso, né? Então a pessoa está vacinada com a primeira, com a segunda, com a terceira dose, com a quarta, que já tem gente tomando. É importante que as pessoas estejam protegidas, né, para estar ali visitando o bebê, já que o recém-nascido ele não pode receber ainda, né? Isso. A vacina da Covid-19 não foi liberada ainda para os recém-nascidos, então a pessoa tem que estar protegida, né? Como eu falei, a vacina é muito importante para o bebê, né? E é justamente o marco da visita com o bebê é a vacinação completa, né, dos primeiros meses. Mas para o adulto também, né? A gente às vezes esquece que o que protege o adulto também é a vacinação. Então isso realmente é algo muito, muito importante. Importante, gente. Se vacinem seus filhos, porque é extremamente importante, né? A gente não pode deixar de falar sobre isso, que é algo tão importante. Com certeza. Bom, e aí, falando das precauções, né? As mesmas que a Isma já disse, né? Também o uso da máscara é importante.
Então ali o uso do álcool em gel, a higienização das mãos, né? Estar de máscara o tempo inteiro, né? Quando está ali em contato com o bebê, porque a gente está ainda nesse período pandêmico, então, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós estamos na pandemia, mesmo que algumas coisas tenham sido liberadas, né? O uso de máscara em alguns lugares, não isolamento mais, né? Mas assim, é importante a gente entender que a gente ainda está nesse período, né? Como a gente falou, em caso de qualquer sintoma, não visite, espere, o bebê vai estar lá te esperando, Sim, você pode exatamente. estar em outro momento mais importante. Exatamente. Bom, tem alguma dica que você possa dar para as pessoas que vão visitar um recém-nascido? Algo assim, importante? Olha, eu acho que o mais importante foi já falado, né? São essas dicas que eu já dei, que a gente conversou agora. Mas uma boa dica seria evitar dar palpite, sabe? Respeitar realmente o tempo ali dos pais, o espaço, essa família está em adaptação, o bebê também, para ele é algo totalmente novo. Então, seria isso, assim, evitar palpite, isso para os visitantes. Mas para os pais, eu gostaria de dar uma dica também, se você me permitir. Claro, fica à vontade. Eu acho que para os pais a principal dica seria evitar não falar, sabe? Ser aberto, ser sincero, não ter vergonha, não precisa ter medo do que a pessoa vai achar, do que o seu visitante vai pensar de você. Você realmente está num momento frágil, diferente, então se você não pode receber, se você não quer receber, a visita precisa saber disso, precisa respeitar isso. Então, não ter medo ou vergonha de falar. Né? O que você quer, quais são as suas vontades ali frente ao seu filho, frente a você. Até mesmo quando a visita já está lá e às vezes sim. quer fazer algo que você não concorda. Sim, é um momento bom, né? Mas é um momento muito difícil, né? Delicado. Eu não sou mãe ainda, mas a gente sempre escuta, né, as mães, os pais falarem que, caramba, as pessoas ficam dando palpite o tempo inteiro. Então, assim, é importante a gente lembrar disso, né? Não dar palpite se não foi perguntado, né? Então, não faça com os outros que você não gostaria que fizesse com você. Isso é importante. Se a mãe te perguntar algo, te pedir uma opinião, você dá, né? Isso. Obviamente, com todo respeito. Mas se não, você se resguarde. E a última pergunta né, falando agora para os pais. A gente falou um pouquinho das dicas dos pais, mas quais cuidados eles devem tomar, né? Com o ambiente, quais coisas frente a essa visita que eles vão receber? Os pais, eu acho que o cuidado principal está mais ou menos dentro do que a gente acabou de falar, né? Em primeiro lugar, respeitar a sua própria decisão, então saber que às vezes você não vai conseguir, não vai poder, e que não tem problema nenhum, não tem problema a pessoa ficar chateada com você, porque ela vai entender. Limitar o número de pessoas também é muito importante, especialmente agora nessa era do Covid, né? A gente sabe que aglomeração é terrível, que esse vírus se espalha com a maior facilidade, então muito importante também levar em consideração o número de visitas e limitar essa questão. O ambiente o mais arejado possível, claro que não no nível de até corrente de vento, golpe de vento que pode ser perigoso para o bebê também, já que ele perde calor com facilidade, mas um ambiente arejado, limpo, né, onde as pessoas consigam estar ali em harmonia, sem muita complicação. Inclusive respeitar assim, o tempo do bebê, né, prestar atenção se o bebê está dormindo, se o bebê precisa mamar, então dar atenção a isso e não só a visita. E, no geral, prestar atenção nesses quesitos que a gente falou, né? Se a visita está higienizando a mão, se a visita, né, não vai fumar perto do bebê, se não está com perfume muito forte, se não vai beijar, abraçar muito, enfim. Essas questões, assim, mais... A atenção tem que ser um recém-nascido, né? Ele é a principal peça ali, né? Exatamente. Então, é muito importante. Bom, as perguntas acabaram. Se você quiser falar, acrescentar mais alguma coisa, mas acho que a gente, no geral, falou bastante coisa, falando das dicas também. Muito obrigada, Yasmin, pela sua presença. Foi ótima essa gravação do podcast. Esse assunto é muito importante. Então, quero ressaltar de novo o segundo parto do homicídio, que é extremamente importante. A Yasmin aparece lá diversas vezes, nos reels, nos vídeos, é muito interessante. Eu também faço parte do projeto. E é isso, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio. Essa é uma nova modalidade, né, de vídeo que a gente está fazendo. A Yasmin é a nossa primeira convidada. E é uma novidade. E é isso, muito obrigada por nos acompanharem até aqui. Não esqueça de nos acompanhar no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso YouTube. E também estarem atentos também ao nosso feed, enfim, as publicações, a gente sempre coloca diversas formas de publicações para vocês. E é isso, muito obrigada, tchau, tchau.